Queiro vive ligeiro, Ricardo vive em meu seio, Soares em seu devaneio. Achava que ser poeta e escritor não constituía uma profissão, mas vocação. E para mim, ser poeta era saber admirar a beleza das coisas. A poesia está em tudo. Na terra, nos lagos, na margem dos rios, no ruído dos carros, nas ruas, em cada momento. Em síntese, e como cheguei a dizer num poema, há um poeta em mim, que Deus me disse. Em 1908, aconteceu o assassinato de Dom Carlos e do príncipe herdeiro. Houve agitação no país e uma situação de crise. No entanto, mantive-me afastado dos conflitos. Gostava de poder melhorar a situação de Portugal. E o intenso sentimento patriótico começou a crescer dentro de mim. Fazia planos, inventava projetos e percebi que podia registar esse sentimento patriótico sob a forma de poemas. E foi exatamente o que fiz. Ao longo dos anos, esses sonhos foram tomando forma e deram corpo a um livro com o nome Mensagem. Continuava a escrever poesia e prosa em inglês, português e mesmo em francês. Em 1910, dá-se o 5 de outubro, a Revolução Republicana. Mantive-me afastado. Fiquei desiludido. Tudo ficara como estava. Por essa altura surgiu no Porto uma revista, a Águia, dirigida pelo meu amigo Teixeira de Pascoais, por um grupo de republicanos, à frente dos quais se encontrava, como disse, o meu amigo Teixeira de Pascoais e Álvaro Pinto. Isso sim despertou-me interesse. Então fui convidado a participar. Em 1912, tornei-me seu colaborador e comecei com a publicação de um artigo, A Nova Poesia Portuguesa Sociologicamente Considerada. Nele, anunciava a vinda de um supra-Camões, de um super-Camões, de um grande poeta que colocaria em segundo plano a figura de Camões. Não é que eu não admirasse Camões, mas achava que estava para breve a vinda de um poeta ainda maior. Sejamos honestos, francos. Para mim, Camões era um italiano, um zarolho italianizado e antinacionalista. A literatura portuguesa tem sido provençal, espanhola, inglesa, francesa, mas nunca é portuguesa. Um autor deve ter um compromisso com a sua terra natal. E sabem qual é para mim, qual foi para mim, qual será para mim o grande poeta, o grande livro nacional? A Pátria, de Guerra Junqueiro. Encontrei inimigos, mas também muitos amigos. Destaco o poeta Mário de Sá Carneiro, que vivia em Paris. Trocávamos correspondência e ele punha-me a par das ideias novas. E porque aderimos às ideias modernas, fomos denominados como modernistas. Mas talvez seja melhor explicar. Por exemplo, o cubismo era um movimento artístico inovador, lançado por Picasso, e que consistia precisamente em desenhar paisagens em forma de cubos. Amadeu de Sousa Cardoso foi um dos pintores portugueses que seguiu os passos do cubismo. Foi um pintor maldito. Nunca aceite, nessa altura, e hoje
mundialmente conhecido. Fez 2 exposições, uma no Porto e outra em Lisboa, mas nunca ninguém lhe comprou um quadro. Mas continuando, além do cubismo, havia ainda outros ismos. Por exemplo, o futurismo, o sensacionismo. Encontrávamos-nos frequentemente nos cafés do Rocio, na Brasileira e no Martinho da Arcada. A minha atividade literária continuava com a criação de alguns poemas para o Cancioneiro, textos para o livro do Desassossego, de Bernardo Soares, e tantos outros. 1914 aconteceu a Primeira Guerra Mundial, que se prolongou até 1918. A esse propósito, tenho um poema que se chama O Menino de Sua Mãe. No plaino abandonado, que a morna brisa aquece, de balas trespassado, 2, de lado a lado, jaz morto e arrefece. Raia-lhe a farda, o sangue, de braços estendidos, alvo, louro e zangue, fita com olhar langue e cego os céus perdidos. Tão jovem, que jovem era! Agora que idade tem? Filho único, a mãe lhe dera um nome e o mantivera, o menino de sua mãe. Caiu-lhe da algibeira a cigarreira breve. Dera-lhe a mãe. Está inteira e boa a cigarreira. Ele é que já não serve. De outra algibeira, alada ponta, a roçar o solo, a brancura embainhada de um lenço. Deu-lhe a criada velha, que o trouxe ao colo. Lá longe, em casa, há prece, que volte cedo e bem. Malhas que o império tece, jaz morto e apodrece o menino de sua mãe. 1914 foi o ano triunfal da minha vida. Vivem em nós inúmeros. Não sei quantas almas tenho. 1914, no dia 8 de março, um impulso estranho fez-me acercar de uma cômoda alta e comecei a escrever de pé o que fazia sempre que podia. Um poema. Um poema e outro. E outro. E mais outro. E escrevi 30 e tal poemas a fio. Abri com o título O Guardador de Rebanhos. Foi o dia triunfal da minha vida. Eram poemas longos, simples e falavam sobretudo das sensações e da natureza. Era o sensacionismo puro. O meu olhar é nítido como um girassol. Tenho o costume de andar pelas estradas, olhando para a direita e para a esquerda, e de vez em quando olhando para trás. E o que vejo a cada momento é aquilo que nunca antes eu tinha visto. E eu sei dar por isso muito bem. Sei ter o pasmo essencial que tem uma criança se ao nascer reparasse que nascera de veras. Sinto-me nascido a cada momento.
para a eterna novidade do mundo. Creio no mundo como no mal me quer, porque o vejo. Mas não penso nele, porque pensar é não compreender. O mundo não se fez para pensarmos nele. Pensar é estar doente dos olhos. Mas para olharmos para ele e estarmos de acordo. Eu não tenho filosofia. Tenho sentidos. Se falo na natureza, não é porque saiba o que ela é, mas porque a amo. E amo-a por isso. Porque quem ama nunca sabe o que ama. Nem sabe porque ama. Nem o que é amar. Amar é a eterna inocência. E a única inocência é não pensar. Decidi então criar um autor para eles diferente de mim, completamente diferente de mim, Alberto Queiro. E como foi o primeiro e tinha muito para me ensinar, considerei-o mestre. Mas não tinha acabado ainda. Peguei noutro papel e escrevi também a fio 6 poemas que constituíram Chuva Oblíqua, uma resposta aos poemas de Alberto Queiro. Chuva Oblíqua, do Fernando Pessoa. Eu próprio, do Fernando Pessoa, ortónimo. Era uma espécie de reação de mim próprio contra aquela figura que tinha entrado na minha individualidade também, Alberto Queiro. Vejam. Mas já em 1912 me tinha vindo a ideia de escrever um conjunto de poemas que falassem dos deuses gregos, da mitologia clássica, mas abandonei completamente essa ideia. E nesse preciso momento, ela renasceu. Eis que surge à minha frente a imagem de Ricardo Reis, o poeta clássico, o poeta das odes, o poeta da Lídia. Ricardo Reis escreveu 127 odes. Quando é que é estoico? Quando é que é epicurista? Nem eu sei. Musa é Lídia, citada 19 vezes. Relembro que em 1984, já agora, o meu amigo José Saramago escreveu um livro, O Ano da Morte de Ricardo Reis, no qual faz uma bela homenagem a mim próprio, Fernando Pessoa, mas também ao meu heterónimo, Ricardo Reis. Surgiu-me, o dia não tinha acabado ainda, por isso o dia mais triunfal da minha vida. Surgiu-me, como dizia, uma outra figura à frente. Álvaro de Campos, num jato, escreve a ode triunfal, sem interrupção nem emenda. Era o futurismo, era pessimista, era futurista e sensacionista, mas também intimista. Álvaro de Campos, o mais preenchido, o mais completo. Foi uma aventura única. Construí-lhes as idades, as vidas, o mapa astral, imaginem, também fui astrólogo, lá chegaremos. Criei-lhes um estilo próprio. Anos mais tarde, em 1935, procurei explicar toda esta emanação a Adolfo Casais Monteiro numa carta que lhe dirigi. Também não sei se percebeu muito bem, ou se alguém poderá perceber um dia. E assim, ao lado
da poesia escrita e assinada por mim, Fernando Pessoa Ortónimo, foi surgindo outra, assinada e escrita por eles, pelos meus heterónimos. E estes são, de facto, importantes. Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Já me esquecia do meu semi-heterónimo Bernardo Soares e dos outros que já tinham chegado e tantos outros que foram chegando. Março de 1915, acontece a aventura do Orfeu. As conversas entre os amigos conduziram-nos à publicação de uma revista trimestral, Orfeu. Orfeu, que era na mitologia poeta e músico e filho da musa Calíope. Pretendíamos, com esta revista, inovar e romper com os modelos literários e artísticos, então em moda. Primeiro número, colaborei eu, Álvaro de Campos, com a sua recente Ode Triunfal, Almada Negreiros, Santa Rita Pintor, Armando Cortes Rodrigues, Mário de Sá Carneiro, entre outros. Foi um triunfo absoluto. Brindemos. Em apenas 3 semanas, esgotou. Era escandalosa, diferente e despertava a curiosidade. Éramos apontados na rua como loucos e toda a gente falava no Orfeu. Segundo número, publicado meses depois, esta publicação ainda mais escandalosa e provocante. O grande contestatário foi Júlio Dantas, um conhecido e reputado escritor da época. Também era de esperar, pois foi sobre ele que caíram as maiores críticas de Almada Negreiros no seu Manifesto Anti-Dantas. Morra o Dantas, morra! Pum! Dizia ele. Em 1916, preparávamos o 3º número, pedindo colaboração a outros autores. Pedimos colaboração a outros autores, inclusivamente a Camilo Peçanha. Mas fomos surpreendidos por um acontecimento trágico, a morte do meu grande amigo Mário de Sá Carneiro, no dia 26 de abril, em Paris. Era o pai dele que financiava a revista. Com a sua ausência, a revista deixou de existir também. Mais tarde publiquei um artigo em sua memória na revista Atena e dizia assim: morre jovem o que os deuses amam. É um preceito da sabedoria antiga. E por certo a imaginação que figura novos mundos e a arte que em obras os finge são os animais notáveis desse amor divino. Não concedem os deuses esses dons para que sejamos felizes, senão para que sejamos seus pares. Foi uma grande perda na minha vida. Continuei com trabalhos de tradução, continuei a ser tradutor, com o meu trabalho, ia e vinha. Às vezes ia trabalhar, outras vezes não ia. Enfim, eu precisava de dinheiro para sobreviver, mas, acima de tudo, dei continuidade aos meus projetos de escrita. Isso sim, isso era importante. Colaborei nas revistas Exílio e Centauro, que entretanto foram saindo. Como dava prioridade à escrita, ia mudando de residência porque ia ficando sem dinheiro. Mas havia uma peça de mobiliário que me acompanhava sempre. Uma enorme arca de madeira, onde colocava todos os meus escritos. Hoje tem grandes pastas nos computadores, nessa excelente máquina, nessa extraordinária máquina que é o computador. Na altura, o meu computador era a minha arca de madeira. Em 1919,
O meu padrasto morreu em Pretória em 1920. A minha família regressou a Portugal, ficando a viver comigo numa casa alugada na rua Coelho da Rocha, 16, onde fica hoje a casa de Fernando Pessoa. Recordo com saudade os momentos que passei com minha mãe e com os meus sobrinhos, particularmente com a minha sobrinha Lili. E agora podem questionar-se: e o poeta Fernando Pessoa amou? Evidentemente. Amar é cansar-se de estar só. E tenho uma história para vos contar. Uma breve história de amor. Era uma vez uma menina chamada Ofélia e um rapaz que fazia versos chamado Fernando. Encontrava-se ele a trabalhar como correspondente comercial quando ela entra respondendo a um anúncio para a datilógrafa. Os primeiros olhares transformaram-se em atenções e os bilhetinhos em beijos. E um dia o namoro começou. Ela tinha apenas 19 anos. Faziam diferença de 12 anos. Mas isso não era problema, pois faziam um par muito gracioso. Amavam-se. Ele chamava-lhe Bebé, bebezinho do Nininho, Ibis. Trocavam presentes e cartas muito meigas e ternas, como esta, por exemplo. Bebezinho do Nininho Ninho. Oh, venho só que ver para dizer ao bebezinho que gostei muito da catinha dela. Oh, e também tive muita pena de não estar ao pé da bebê para lhe dar ginhos. Oh, o Nininho é pequenininho. Hoje o Nininho não vai a Belém porque, como não sabia se havia carros, combinei estar aqui às 6 horas. Amanhã, a não ser que o Nininho não possa, é que sai daqui pelas 5h30. Isto é, a meia das 5h30. Amanhã, o bebê espera pelo Nininho, sim? Em Belém. Sim, sim. Ginhos, ginhos e mais ginhos. Fernando. Passeavam e conversavam acerca de tudo. Poesia, livros, sonhos, durante alguns meses. Até que um dia resolveram seguir caminhos diferentes. 9 anos depois, recomeçaram. Mas o tempo transforma as pessoas. Apesar de amar muito, Fernando falava quase exclusivamente nos seus versos e dizia que temia não poder dar a Ofélia aquilo que ela merecia. Queria ter liberdade para trabalhar na sua obra. Pouco tempo depois, deixaram completamente de se ver e de escrever, apesar de mandarem os parabéns um ao outro por telegrama. Esta história é a minha história. Aconteceu assim. E não podia ser de outra maneira, acreditem. Eu tinha uma importante missão. Missão essa que recebi de Deus, que era contribuir para a civilização do homem e da humanidade. Através da poesia, eu podia recriar o mundo, a pátria, o homem. Recusei o amor da minha Ofelinha e entreguei-me completamente à minha obra. A propósito das cartas que escrevíamos um ao outro, um dia o meu heterónimo Álvaro de Campos brincou com a situação
e resolveu ele próprio escrever um poema. Todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Também escrevi, em meu tempo, cartas de amor como as outras, ridículas. As cartas de amor, se há amor, têm de ser ridículas. Mas afinal, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas. Quem me dera, no tempo em que escrevia sem dar por isso, cartas de amor ridículas. A verdade é que hoje as minhas memórias dessas cartas de amor é que são ridículas. Todas as palavras esdrúxulas, como os sentimentos esdrúxulos, são naturalmente ridículos.